Bom, pessoal, vamos dar andamento ao estudo do processo de execução, ainda sem adentrarmos nas ações específicas do processo autônomo de execução. Apenas relembrando, eu estou partindo de um pressuposto de que nós tínhamos um processo de conhecimento que começou lá na petição inicial, passou pela resposta do réu, fase de saneamento, sentença. Após a sentença, pode ou não ter havido recurso, isso não é o caso nesse momento, e pode ter havido o trânsito em julgado da sentença. Eu não estou tratando de execução processo autônomo. Uma vez proferida a sentença, o réu, devedor da obrigação, deve cumpri-la. Mas se ele não cumpri-la, o Estado vai se valer de meios para que isso aconteça. Mas vamos lá. Quando eu procuro, então, quando eu volto a acionar a tutela jurisdicional na intenção de dar efetividade ao cumprimento de sentença, eu primeiro preciso verificar se a sentença é líquida e exigível. Se ela for ilíquida, eu tenho que proceder com a liquidação. Procedida com a liquidação, ou não havendo necessidade dela, tem-se início a fase de cumprimento de sentença. Bom, a fase de cumprimento de sentença, então, que nós estamos estudando, que é oriunda do processo de execução, ela é uma fase na qual o juiz vai pegar o próprio comando, que ele já proferiu, e fazer com que o réu cumpra. Mas é lógico que mesmo no comando, mesmo nos atos de cumprimento do comando judicial, aquele princípio norteador do processo civil lá do começo, ele também é aplicável. O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, dos recursos, do duplo grau de jurisdição, todos esses princípios são aplicáveis aqui porque esse procedimento foi todo construído em cima de uma base de raciocínio que começou lá atrás, na teoria geral do processo. Então, o princípio do contraditório precisa ser respeitado mesmo na fase de cumprimento de sentença. Nós vimos que quando eu trato de uma sentença de obrigação de pagar, o juiz condena e a meu pedido, ele intima o réu para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10%. E se não houver o pagamento, sob pena de penhora. Notem que o juiz não está fazendo mais juízo de valores, se é ou não é devido. Ele está apenas dizendo, cumpra, pague. A planilha do autor está aqui, cumpra. Ou então, nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, o juiz, atendendo ao meu pedido, ou até mesmo de ofício, está dizendo, faça, cumpra, sob pena de multa diária. Cumpra sob pena de multa diária e sob pena de mandado de busca e apreensão. Então, vejam, o juiz está atuando de modo muito mais coercitivo do que ele fazia na fase de conhecimento, onde era um diálogo. Ele deixava que as partes dialogassem para ele decidir. Mas é claro que o princípio do contraditório precisa ser respeitado. E o contraditório, ele nasce, no caso do cumprimento de sentença, por meio de uma petição chamada impugnação ao cumprimento de sentença, que é também um processo regulamentado minuciosamente pelo Código, porque o legislador não quer que a impugnação ao cumprimento de sentença ela sirva como meio para protelar o pagamento. Ela sirva como meio para o réu se valer de métodos maliciosos para poder se furtar o pagamento. Então o legislador foi bem rígido no sentido de legislar sobre o que vai acontecer nessa fase. E essa fase se chama impugnação ao cumprimento de sentença. É o ato seguinte à fase ao pedido de cumprimento. Então o conceito da impugnação é o seguinte, respeitando-se o princípio do contraditório, uma vez requerido o cumprimento de sentença, o devedor da obrigação poderá impugnar o cumprimento. Só que o legislador pensou nas hipóteses em que a impugnação poderia acontecer, porque ele não quer que o cumprimento de sentença seja uma reabertura para a discussão da obrigação em si. A obrigação já existe, já está contida na sentença, e a impugnação ela deve versar sobre somente alguns fatos. Olha o que diz o artigo 475L. Nota que eu estou na sequência, né? Artigo 475I e tal, J, agora a gente está no 475L. Ele diz que a impugnação, só a título de ilustração, a impugnação é uma mera petição juntada aos autos pelo devedor que vai apresentar suas razões de defesa. A impugnação somente poderá versar sobre 1. A falta ou nulidade de citação, se o processo correu à revelia. Nós já temos esses elementos, já estudamos esses elementos, porque a citação é o ato que se chama o réu para se defender. Se não houve citação, ou se a citação foi um ato nula, e nós estudamos as nulidades dos atos processuais, o devedor pode agora, nesse momento, arguir, desde que o processo tenha ocorrido à revelia. Então, o contexto imaginado pelo legislador foi o réu devidamente citado, quer dizer, o réu não foi devidamente citado e perdeu o prazo de contestação. Ora, ele só perdeu o prazo de contestação porque a citação foi nula, ou foi inválida, ou não houve citação. Então, é legítimo que nesse momento em que o juiz está mandando ele pagar a dívida, ele pare e diga, peraí, não, eu não fui nem citado, eu nem me defendi, isso feriu o contraditório e a ampla defesa desde o começo, vamos anular tudo e voltar lá atrás.
Então, nesse caso, é facultado ao devedor alegar esse tipo de matéria. E aí vem as outras matérias, a inexigibilidade do título, a penhora incorreta ou avaliação errônea do bem, nós vamos trabalhar a penhora mais adiante um pouco, a ilegitimidade das partes, que é matéria de ordem pública, o excesso de execução é algo bastante comum de haver como matéria na impugnação ao cumprimento de sentença, porque quem elabora a planilha do 475J, aquela tabela de valores devidos, é o autor. E o autor, se ele errar no cálculo, dolosamente ou não vem ao caso, mas é facultado ao devedor e dizer, olha, eu até devo, mas eu não devo tanto assim. Então ele vai usar a impugnação porque é o meio que ele tem de contradizer as alegações. Ou qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, que é a renegociação da dívida, compensação, que é quando um deve ao outro e o outro deve a um, a transação, que seria um acordo feito entre as partes, ou a prescrição da dívida, que a prescrição é quando a dívida perde a faculdade de ser cobrada em juízo por conta do decurso do tempo. Então, todas essas matérias também podem ser objeto, desde que essas matérias sejam supervenientes à sentença. Por que o legislador pensou isso? Vejam bem, quando eu entrei com a minha ação que deu origem à obrigação de pagar, se havia uma negociação que extinguisse a obrigação, se houve pagamento, se houve algum elemento desses contidos nesse inciso, eles deveriam todos ter sido suscitados lá no processo de conhecimento. A partir do momento que a sentença foi proferida, admite-se que eu discuta esse tipo de matéria, desde que isso tenha acontecido posteriormente à sentença proferida. Se depois da sentença eu paguei, eu efetivamente vou dizer por meio da impugnação que eu já paguei, que agora eu não devo mais. É isso que o legislador tentou. Ele não quer reabrir a discussão do que aconteceu antes da sentença, mas só ver o que aconteceu depois. Mas vamos lá. Segundo o parágrafo 1º do artigo 475J, o 475J é aquele que fala do cumprimento, né, da intimação para pagar em 10 dias sob pena de multa de 10%, pagar em 15 dias sob pena de multa de 10% e penhora. Ele, no parágrafo 1º, ele trata do prazo da impugnação. E ele diz que a impugnação ela será interposta em 15 dias, contados da penhora. Então, embora a gente ainda não tenha estudado a penhora, a título de ilustração, só para ficar mais fácil de entender, vamos a ela. A penhora é o primeiro ato de expropriação de bens do devedor. Quando o devedor não paga e não pede o parcelamento, enfim, quando ele não paga, o primeiro ato que o credor vai tentar é penhorar bens, encontrar bens passíveis de penhora. Essa penhora ela vai ser o marco inicial da contagem do prazo da impugnação. Quando o legislador disse que o réu poderá impugnar o cumprimento de sentença no prazo de 15 dias, ele precisava do marco inicial. Então ele colocou como prazo o prazo contado lá da penhora. Aí a doutrina começou a discutir sobre a penhora ser ou não ser um pré-requisito para que eu impugnasse. Em outras palavras, eu estou sendo intimado para pagar em 15 dias sob pena de multa de 10% e quero impugnar. Só que a minha impugnação só tem prazo contado a partir da penhora. Então a dúvida seria, será que eu preciso oferecer bens à penhora para fazer a impugnação? A exemplo do que acontece nas execuções fiscais, onde eu ofereço bens à penhora para poder embargar? Não. Nesse caso, o que a interpretação mais razoável chegou à conclusão era de que a impugnação ao cumprimento de sentença, ela terá como prazo 15 dias contados da penhora, mas o que o legislador quis foi fixar o início do prazo, para que haja um final efetivo do prazo. Feita a penhora, eu tenho até 15 dias para impugnar. Mas, vejam bem, o que a regra estabeleceu, então, foi um limite temporal para o oferecimento da impugnação, valendo dizer que a impugnação deve ser apresentada até o final do prazo de 15 dias, após a intimação da penhora. A penhora não constitui requisito necessário e suficiente ao ajuizamento da impugnação. Esta pode, então, ser oferecida antes mesmo da penhora. Então, no nosso contexto sobre a impugnação, eu posso receber o mandado de intimação, que na verdade é o meu advogado que é intimado, intime-se o devedor, por meio do seu advogado, para pagar em 15 dias sob pena de penhora. Eu posso fazer a impugnação a qualquer momento, desde que até o limite final de 15 dias, caso haja a penhora de bens. Bom, a impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A exemplo do que a gente viu no estudo dos recursos. O efeito suspensivo é aquele efeito que torna ineficaz alguma coisa, que suspende a eficácia de alguma coisa. Lá nos recursos, suspendia a eficácia da decisão recorrida. Aqui no processo de execução, não suspende a eficácia da decisão recorrida, porque eu não estou falando disso, mas suspende os atos executivos que viriam a seguir. Bom, a impugnação 475M,
A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito, desde que relevante seus fundamentos e desde que o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar à parte, o executado, grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, caso eu faça uma impugnação e precise que o processo, os atos de expropriação de bens fiquem suspensos, eu preciso demonstrar isso ao juiz, portanto, prova fechada de concurso. A impugnação terá efeito suspensivo? Não, em regra a impugnação não tem efeito suspensivo. Poderá ter? Sim. Como? A deferimento do juiz, quando no caso concreto e a pedido da parte, ele verificar que há um risco de dano irreparável, como por exemplo a alienação de bens que não possam ser revertidos e tal. Enfim, o juiz diante do caso concreto vai fazer uma avaliação, um juízo de valores sobre dar ou não dar efeito suspensivo à impugnação. Vejam bem, o procedimento que rege essa fase de cumprimento de sentença, ele é bastante simples, porque uma vez proferida a sentença, eu vou requerer a impugnação, eu vou requerer o cumprimento e a parte contrária tem o direito de impugnar nos termos do artigo. Vale lembrar que nas execuções de obrigação de fazer e nas execuções de obrigação de entrega de coisa, ou seja, no cumprimento de sentença que é relativo à entrega de coisa ou fazer ou não fazer, não há uma regulamentação específica sobre a impugnação nesses casos. Até porque, naqueles casos, não há penhora, já que eu não estou falando de obrigação de pagar. Então, em princípio, quando eu sou intimado para fazer alguma coisa sob pena de multa, eu posso sim impugnar, embora não haja uma disciplina específica no Código sobre a impugnação de sentença, a impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Então, concluindo, a impugnação ao cumprimento de sentença vai aparecer no prazo de 15 dias para as obrigações de pagar, contadas tendo como marca inicial a questão da penhora. E com relação às obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, aplica-se subsidiariamente o raciocínio relativo à impugnação. Lembrando que aí não há que se falar em excesso de execução, porque a obrigação não é de pagar. Então, dentro daquelas matérias a serem discutidas, aquele item vai ficar fora. Lembrando de novo que aquele rol de situações é um rol taxativo, ou seja, são só aquelas situações que serão rediscutidas no caso da impugnação ao cumprimento de sentença. Por enquanto é isso, nos vemos no próximo. Obrigado.